Bom, pessoal, bom dia aí para todo mundo. Vamos continuar com a nossa disciplina. Na aula passada, a gente começou um assunto novo. A gente começou a falar de linha elástica, tá? E só para relembrar, vou voltar aqui. A linha elástica, ela vai ser essa descrição do deslocamento, né, do deslocamento vertical de elementos que estão sob efeito de flexão. No caso aí, as nossas vigas. Então, o que eu comentei na aula passada é que quando a gente está falando de, por exemplo, barras com força normal, tração e compressão, os deslocamentos, né, que a gente consegue calcular são mais simples, porque se a gente puxa ou só comprime uma barra, a gente vai ter só esse deslocamento, né, de alongamento ou de contração, aumento ou diminuição do tamanho aí longitudinal aí dessa barra. No caso aqui das vigas, além de, né, a gente está aí com uma situação de flexão, que é quando aí a nossa barrinha vai ficar encurvada, que é a característica aí do efeito do momento, a gente tem uma possibilidade gigantesca aí de carregamentos, condições de apoio, e tudo isso vai influenciar no nosso resultado, né? Ou seja, tudo isso vai influenciar na posição deformada da minha viguinha. E aí é que a gente precisa descobrir, e foi o que a gente fez na aula passada, descobrir uma equação que governa, né, uma equação geral que governa todo esse fenômeno. E essa equação é essa equação momento-curvatura, que está descrita aqui embaixo, ó, que é essa, V duas linhas igual a menos M sobre I. Sendo que a minha linha elástica, né, que é essa equação de V, que é o meu deslocamento vertical, em diversos pontos da barra, né, em função de x, que é essa variável aí que percorre o comprimento da minha barra. Então, o V duas linhas, que vai ser a segunda derivada, que é o que a gente chama de curvatura, ela vai ser igual aí menos m sobre i. E aí, com isso, né, em função do tipo de carregamento que a gente tem, e, consequentemente, o tipo de distribuição de momento que a gente vai ter na barra, a gente consegue descrever aí como vai ser o comportamento, né? Como vai ser a forma, a posição deformada da minha barra. E a gente vai fazer isso em função de uma equação. Então, para cada caso, a gente vai ter uma equação diferente. O que a gente tem que tomar cuidado? Esse V é muito importante aí vocês entenderem que ele é uma função de x, né? Ou seja, dependendo da posição da barra, ele vai ter um determinado deslocamento. Provavelmente, se for uma barrinha aí com carregamento vertical no meio, concentrado, o nosso deslocamento máximo, né, o nosso V, vai ser exatamente no meio, enquanto que nos apoios vai ser zero. Então, aí a gente tem essa variação, né, desse comportamento. Então, para a gente sair do V' para chegar no V, que é o que a gente quer, a gente integra duas vezes. E o que a gente tem que tomar cuidado é se o momento, o módulo de elasticidade ou a inércia, ou E, né, ou os três podem ser, são variáveis em função de x para a gente integrar direitinho. Então, o que a gente fez, né? A gente começou com esse exemplo mais simples, onde eu tenho um momento constante em toda a minha barra, e fiz esse procedimento, né? Descobri que o meu momento é constante, não é função de x, isso daí é característica desse problema específico. Derivei duas vezes, ó, primeira vez o V', segunda vez o V. Adicionei as constantes, uma está aqui escondida. E aí, para eu encontrar essas constantes, eu tenho que aplicar as condições de contorno. E o que são as condições de contorno? São situações, né, que relacionam as variáveis do meu problema, e nesse caso as variáveis são V e o X, né? Então, o deslocamento e a posição. Então, eu tenho que olhar para o meu problema situações de posição e deslocamento que são conhecidas. E a gente vai conhecer isso por meio dos nossos apoios. Porque os apoios são pontos, né, onde a gente sabe exatamente que o deslocamento vai ser zero
ou aqui no caso do engaste, que foi o que a gente falou, que a inclinação vai ser zero. Fugiu a palavra. Que a inclinação vai ser zero. A inclinação da barra. E a inclinação nada mais é do que a primeira derivada aí do deslocamento. Tá bom? Então pensem assim, né? Se aqui é o deslocamento, né? Então cada ponto aí descreve, né, como se fosse um gráfico, o deslocamento. A derivada, né, desse Vx seria aqui a inclinação da minha barra. E eu sei que em um engaste, por exemplo, que é o que está aqui, a minha inclinação aqui desse pontinho, tá? Do ponto que está conectado. Do ponto aí da barra que está conectado vai ser zero, né? Então é isso que a gente sabe. Que a inclinação vai ser aí exatamente zero. Então, beleza. Então a gente vai trabalhar basicamente com essas duas condições de contorno. A gente pode ter outras, tá? Em função aí do tipo de carregamento, falar que uma inclinação de um lado é igual à inclinação do outro, mas aí são casos mais complexos. De forma geral, aqui a gente vai sempre utilizar que o deslocamento em um ponto, neste caso aqui, do exemplo que a gente fez, era o deslocamento lá em x igual a L era zero, e a rotação, que é o V', também na mesma posição, é igual a zero. Então, o que vocês têm que guardar é V igual a zero, o deslocamento é zero, só jogar no ponto certo, e a rotação é zero, só jogar no ponto certo, né? O ponto onde está o nosso apoio. Beleza? E aí aplicamos essas condições de contorno, descobrimos as constantes e, consequentemente, chegamos aqui nesta equação, que é a equação que descreve o deslocamento da minha barrinha, da minha barra engastada, submetido aí ao momento concentrado na ponta. Então, é esse caso específico que a gente tem aqui. E aí, se eu quero o deslocamento aí na metade, é só eu jogar x igual a L sobre 2 e resolver a equação. Beleza? O que a gente vai fazer hoje, né? Então, aqui estão as condições de contorno, como eu falei, né? O apoio fixo ou móvel. A gente está falando só de deslocamento vertical, tá? Então, para a gente não importa aí se é um apoio fixo ou móvel, ou talvez, como vocês viram, de primeiro ou segundo gênero. Porque o que a gente está interessado é no deslocamento vertical e é isso que a gente vai olhar. E aí o engaste, a gente tem essas duas condições, que seria o deslocamento vertical igual a zero e a rotação igual a zero. Isso foi a aula passada, certo? Hoje a gente vai fazer mais alguns exemplos para determinar essas equações, tá bom? E vou ver se aqui no final da aula eu mostro a tabela com os valores aí que a gente... com as equações. Tá dando... Então vamos lá. Vamos avançar um pouquinho, tá? No grau de dificuldade. E não sei com quem, né? Provavelmente vocês fizeram aí... Deixa eu ver. Não sei se vocês chegaram a ver isso em mecânica geral. Mas a primeira vez que, né, a gente começa a falar de diagrama, a gente faz uns cortes ali, e para a gente chegar no nosso diagrama, a gente pode elaborar equações que descrevem aí, né, como a gente ainda não tem conhecimento que, num carregamento distribuído, o diagrama de momento vai ser uma parábola, como a gente ainda não sabe essas coisas, na equação ali a gente prova. E o que a gente precisa aqui? Sendo que eu quero determinar a equação da linha elástica desse probleminha que eu tenho aqui, que é uma viga engastada de comprimento L com uma força P na extremidade. Então eu vou ter que usar a minha equação do momento curvatura. Espera aí, pessoal. Então eu vou ter que começar, né? Para eu encontrar essa minha equação, eu vou utilizar a equação aí do momento curvatura. Então, V duas linhas,
igual a menos m sobre i. Aí, acelerando aí bem o processo, vocês sabem que o nosso diagrama de momento aqui, a gente vai ter como é só uma força concentrada, a gente vai ter um diagrama de momento linear, certo? De forma que ele é zero aqui na extremidade. E aqui no final, ele vai ser P vezes L, certo? E negativo, né? Porque é uma viga engastada. Então, por isso aí que ele está para cima. Neste caso, tá? É simples a gente chegar numa equação para a gente jogar. Então, pode jogar ali na equação momento-curvatura. Aqui a gente consegue ver que o momento ele não é mais constante, e nesse caso ele é aí uma função de x. Nesse caso ele vai ser uma reta também, né? Então a gente até sabe que esse momento em função de x, aí depende, né? Essa equação vai depender da minha origem que eu tenho que adotar. Eu vou adotar a minha origem aqui, ó. Porque vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, a minha origem vai estar aqui. E eu até consigo descrever aí fácil, né? Como é que ficaria esse momento. Não esquece que a gente teria que tomar cuidado com o sinal, né? Essa equação do momento, né? Tem que estar exatamente com o sinal do meu problema. E ficaria menos px, tá bom? Mas é o seguinte, pode existir alguns casos aí mais complexos, onde você consegue chegar exatamente nessa equação, caso aí você não consiga visualizar ou um problema aí um pouquinho diferente. O que a gente pode fazer para encontrar essa equação? Isso é um método que eu uso lá no comecinho de mecânica geral, né, como eu estava falando para vocês. Como a gente não sabe, né, hoje a gente já tem um conhecimento que o diagrama vai ser mais ou menos isso. Mas quando a gente não sabia, uma forma era o seguinte: a gente fazer um corte na nossa barra, só que a gente fazia um corte em uma posição, eu digo genérica, tá? Vou colocar aqui S1, mas um corte aí que estivesse localizado a uma determinada distância x dessa minha origem. Então, eu conseguiria aí descrever o meu problema, e aí eu vou voltar aqui em cima. Peraí. Eu conseguiria olhar para esse problema, né? Porque no final das contas, o que a gente faz no diagrama é fazer um corte numa seção e descobrir qual é o esforço lá dentro. Isso é o nosso diagrama, isso é o nosso esforço interno que está representado no diagrama. Então, a gente teria uma barrinha. Eita. A gente teria uma barrinha de comprimento x, né, que aí seria o meu problema genérico. A minha força concentrada que está na extremidade. E aqui na seção é onde aparecem os esforços internos. Como eu não conheço ainda, né, quero descobrir exatamente qual é a equação deles e que esteja com o sinal já correto, o que eu faço? Bom, adoto os meus esforços internos no sentido positivo. Então, normal positiva de tração. Vou colocar aqui, mas a gente não vai precisar deles, tá? A cortante positiva é aquela que gira para o sentido horário para o lado da barra. Então, ó, cortante positiva é aqui para baixo, porque ela gira aqui, sentido horário para o lado da barra. E o meu momento positivo, ele tem este sentido aqui. Por que ele tem esse sentido?
Repara aí, ó, o que esse momento faz na minha barra. Ele vai fazer isso daqui nela, ó. Tracionando a parte de baixo, comprimindo aqui a parte de cima. Beleza? Então, esses daqui são os sentidos positivos da convenção aí de sinais de momento. E os nossos esforços internos dos diagramas nada mais são do que a resposta, né, do equilíbrio para cada um desses esforços. Não estou interessado em todos, né? Eu só quero a equação do momento. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, que está a minha seção S1. Se eu fizer soma de momentos, né? Tudo isso está em equilíbrio. Se eu fizer soma de momentos em relação aí à minha seção S1, então essa seção aí do meu corte, o que eu tenho? Eu tenho o momento concentrado, certo? Mais o momento causado pela minha força P, que vai ser P vezes essa distância x genérica, igual a zero. Se eu isolar o meu momento, vou até colocar aqui, ó, m de x, fica menos px. Então, pessoal, pode ser que, né, você tenha mais facilidade de traçar esse diagrama direto e, a partir daí, pensar na equação que descreve. Então, isso pode ser fácil aí para uma força concentrada, ter um carregamento distribuído. Mas aí, se tiver coisas além, né, pode ser que fique um pouco mais complicado se chegar nessa equação. A equação é se é um carregamento linear, que vai dar um momento aí de terceiro grau. Então, coisas desse tipo, né, que esse método, por exemplo, você consegue determinar a equação para qualquer problema, tá bom? Os cuidados que tem que ter. A gente só tem que tomar cuidado se a gente consegue aí descrever essas equações, né? A gente só consegue descrever para um trecho onde eu não tenho uma mudança brusca de carregamento, né? Nesse caso aqui, eu só tenho essa força concentrada. Então, vocês concordam que essa minha seção S1, eu coloquei aí numa posição qualquer, ela representa qualquer corte que eu faça desde logo depois da minha força concentrada até logo antes do meu engaste. Então, é uma equação que descreve o momento em todo esse trecho, tá bom? E aí, o que eu faço? Descoberta a minha equação de um jeito ou de outro, venho aqui para a minha equação do V duas linhas, substituo a minha equação do momento que eu acabei de encontrar, então menos com menos aí fica mais. E aí tem o V duas linhas para esse caso. Vou copiar ele aqui. E aí o que eu vou fazer? Integro uma vez. Então, px² sobre 2i mais C1. E integro mais uma vez. Vai ficar px ao cubo sobre 6i mais C1x mais C2. E aí o que a gente faz? Em seguida, a gente aplica as nossas condições de contorno, que são, voltando aqui para o nosso problema, são as mesmas do outro. Como a minha origem está aqui à esquerda, né? Eu sei que o deslocamento para x igual a L é zero, e eu sei que a inclinação para x igual a L é zero também. Vou começar
com V' igual a L, que é a minha inclinação, é igual a zero. Então, deixa eu olhar a minha equação ali em cima. Só eu fico levantando porque essa parte de baixo aqui da minha tela, ela não já não está funcionando direito. Então, tem que ficar mudando. Então, ó, V' de L, que é igual a zero. Aí substituindo x com L, fica PL quadrado sobre 2EI mais C1. Como eu estou interessado aí na minha constante, no C1, né? Então, o C1 fica menos PL quadrado sobre 2EI. E aí encontramos a primeira constante. Bom, a segunda, a gente vai olhar aqui para o V, tá bom? Deixa eu só pegar meu teclado aqui rapidinho. Vou poder copiar as coisas. Então, vou pegar aqui a minha equação do V. Só para a gente olhar ela. Vou pegar aqui também o C1, que a gente vai precisar. Vamos aplicar aí a segunda condição de contorno, que é V igual a L. V em L é igual a zero. Então, vai ficar zero igual PL ao cubo sobre 6EI menos PL quadrado, substituindo o C1, tá? Vezes L mais C2. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Só para a gente não esquecer que é negativo, vou passar o C2 para o outro lado. E agora aqui, né, fica PL ao cubo. Botando tudo aí sobre 6EI, então vai ficar 3PL ao cubo também, né? Então, L quadrado vezes L, dividido por 6EI. E aí, com isso, vamos fazer por partes, né? Vamos pular etapas. Então, C2 menos... Então, fica aqui menos 2PL ao cubo sobre 6EI. Agora eu vou tirar os negativos, vai ficar PL ao cubo sobre 3EI. E aí é isso mesmo, tá, pessoal? O que pode acontecer, até quando vocês forem fazer aí alguns exercícios? Talvez, né, escolher um jeito de simplificar. Aqui é simples, né, porque é bem direto. Mas um pode ter escolhido um jeito de simplificar, deixou, sei lá, o P em evidência. Então, às vezes, as equações são as mesmas, né, só que com caras diferentes. E aí, no final das contas, tá, a minha equação da linha elástica vai ficar px ao cubo sobre 6EI o C1 menos PL quadrado sobre 2EI
vezes x, mais o C2, que é PL ao cubo sobre 3i. E aqui está, beleza? Então, assim, o procedimento, né, é esse. A gente vai fazer só mais alguns. Só mais um hoje, e dando uma olhada aí em outras formas. Mas é mais ou menos isso. O que tem que tomar cuidado, tá? Tanto na hora de aplicar, quanto na hora que a gente está tá descobrindo as constantes. Isso daqui, né, isso é deslocamento, tá bom? Então, isso daqui vai estar em metros, centímetros, enfim, unidade que for. As unidades da outra parte, dá para a gente ver se ficou faltando alguma coisa, ou se está certo ou não, em função da análise dimensional. Por exemplo, ó, vou pegar aqui. A parte de cima, vocês concordam que a gente vai ter? Vou colocar Newton, tá? Força, vezes metro ao cubo. E aqui embaixo a gente vai ter mania de colocar quilonewton. A gente vai ter módulo de elasticidade, que é Newton por metro quadrado, né? Vezes metros a quarta. Certo? Aí com isso, a gente tem, ó, esse metro quadrado, corta aqui, fica a segunda. Esse Newton corta com esse daqui. Vou fazer assim, ó. Por partes. Então fica, ó, Newton vezes metro ao cubo sobre Newton vezes metro ao quadrado. Com isso, corta isso, corta isso, corta isso. Sobrou aqui metro. Tá bom? Então eu falo isso porque às vezes esqueceu alguma coisa na equação, né, nessas substituições aí que faz, né, de isolar um elemento e outro. E aqui a gente pode ver que é a mesma coisa também, né? Aqui a gente tem PL quadrado, mas aí tem um x que deixa aí L ao cubo. Então, tomar cuidado com essas coisas, tá bom? Uma coisa que vai ser em comum é sempre ter aqui esses parâmetros de rigidez, né? Então, repara que o que importa aí para a gente pegar esse deslocamento? Obviamente que se o meu material ele tem um módulo de elasticidade maior, ou seja, ele é mais rígido, os meus deslocamentos vão ser menores. Né? Se a minha inércia for maior, não se esquece que a inércia ela é exatamente isso. Ela é a rigidez, né? A flexão, a resistência da nossa seção à flexão. Então, quanto maior a inércia, menor o deslocamento. Outra coisa, né? Óbvia aí que a gente tira. O P, quanto maior a força que a gente aplica, maior vai ser o deslocamento que eu vou ter. E também, quanto maior aí o comprimento da minha barra, mesmo com o resto aí em comum, né, com os outros parâmetros em comum, também maior o deslocamento. Então, todos aí tem que ter essa relação. Né? Eu só falo isso para quê? Errou, não sei o que, o negócio, botou um EI aí em cima, sabe? Na parte de cima da equação. Então, presta atenção nisso. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vamos lá. Agora vamos fazer um com carregamento distribuído? Deixa eu tirar a notificação do meu celular, porque fica chegando mensagem me desconcentra. Pronto. Vamos fazer agora um de carregamento distribuído, que dá para a gente tirar aí mais algumas coisinhas do nosso problema. Então, o nosso método a gente vai fazer do mesmo jeito. Aqui a gente conhece, né, a gente sabe que o diagrama vai ser uma parábola.
Aqui a gente está biapoiado, então mudando um pouquinho as coisas. Então, carregamento distribuído aí de intensidade G. E coloquei minha origem aqui na extremidade. Então, para eu encontrar a minha equação, eu vou fazer daquela forma que eu expliquei hoje para vocês. A partir aí da minha origem, lembra que sempre quando a gente faz um corte, a gente divide o nosso problema em duas partes, né? Então é sempre isso que a gente faz. E olho para uma delas. Vou olhar para o lado onde tem a minha origem. Vamos supor aqui, ó. Então, vou fazer um corte aqui numa seção S1, que vai estar localizada a uma distância x aí da minha origem. Como eu não tenho aqui nenhuma mudança, né? Repara que qualquer corte que eu fizer aqui, se eu olhar, por exemplo, para a esquerda, eu vou ter um trecho de carregamento e um apoio, né? Então, assim, esse corte ele representa, né, toda a minha barra. E aí vou desenhar ele aqui em cima. Então, aqui está a minha barra. O que eu vou precisar? Bom, vocês concordam que, né? A minha resultante aqui é G vezes L, certo? Resultante aí dessa força distribuída. E aqui, né, se eu aplicasse aí todas as minhas equações de equilíbrio, eu sei que as minhas reações de apoio vai ser metade para cada lado. Então, adiantando aí esse processo. Então, nesse corte aqui que eu fiz, eu vou ter, ó, a minha seção S1 aqui. Bom, aqui na minha extremidade esquerda eu já vou tirar, né, o apoio, vou colocar a reação de apoio, que é o que importa para mim. Aqui na minha seção, os meus esforços internos, que é o que eu vou calcular, todos nos seus respectivos sentidos positivos. E aqui eu tenho meu carregamento distribuído. Não inteiro, né? O que eu tenho é, se eu cortei uma parte aí da minha barra, eu não tenho esse carregamento distribuído inteiro. Consequentemente, a minha resultante, ela também não é esse total de G vezes L. Na verdade, essa minha resultante, ela vai ser esse G vezes L, é para o meu problema todo. Aqui a gente está analisando uma parte dele. Então, neste caso, vocês concordam que se a minha barra tem um comprimento aí X, né? E para todos os comprimentos aí que eu pegue, a minha resultante desse carregamento e o que eu vou usar para o cálculo vai ser G vezes X. Dependendo da seção que eu pego, essa resultante vai ser diferente. E outra coisa também, eu sei que ela vai estar aplicada exatamente na metade desse meu trecho, que também é variável em função da posição que eu pegar. Então é isso que eu tenho de força nesse problema. Eu tenho a minha reação de apoio, a resultante, né, do carregamento distribuído, que aí é variável, né, que vai mudar em função do corte que eu pegar, e na minha seção eu tenho os esforços internos. Então tudo isso daqui atuando nesse pedacinho do meu problema vai estar em equilíbrio. E aí que eu aplico a minha equação do momento. Então, eu vou fazer soma de momento em relação aí à minha seção S1. E eu costumo fazer nessa seção onde eu fiz o corte, porque aí eu elimino essa força cortante. Não preciso contar ela no cálculo, então não preciso calcular ela. E aí vai ficar o seguinte, ó. Eu tenho o momento concentrado
mais o momento causado pela minha resultante, que vai ser G vezes X, vezes a distância, né, da minha seção S1 até o ponto de aplicação da força, que é X sobre 2. Beleza? Então, aí o momento e a resultante, né, em relação a essa minha seção, giram para o mesmo lado, então tá os dois positivos, menos o GL sobre 2, que é a minha reação de apoio, vezes a distância aí da força até o meu centro de giro aí do momento. Então, como eu estou interessado na equação do momento, eu vou isolar ela e vai ficar o seguinte, ó, menos gx² sobre 2 mais glx sobre 2. E aqui eu tenho a equação da minha parábola que descreve aí o momento. Então, se a gente for lá e traçar esses pontos aí ao longo de L, a gente vai chegar na nossa resposta. Se a gente jogar L sobre x igual a L sobre 2, a gente vai chegar no G L2 sobre 8, que é lá o meio da parábola. Tá bom? Então, aí só um jeito da gente chegar direto aí nessa nossa equaçãozinha. Beleza, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo, Fábio. Beleza, então. Aí o que a gente vai fazer? Vamos para a equação do momento curvatura. E substituímos aí o momento. Então, ó, vou fazer o seguinte. É menos, né? Então vai inverter. E também dos dois divido por 2, então eu vou deixar aí para fora já. Então vai ficar, ó, fazer assim, 1 sobre 2EI vezes gx², tá? Troquei o sinal por causa do menos ali, menos glx. Deixa eu confirmar isso daí. Belezinha? Feito isso, integramos aí duas vezes. Então, é velhinha. O que a gente pode fazer também, ó, vou fazer para dar uma simplificada, antes de integrar. Esse 2EI aí é uma constante, né? Tanto que se a gente continuar integrando ela, ela vai estar sempre aí multiplicando tudo. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou passar esse 2EI para o outro lado. E deixar aqui, ó, gx² menos glx. Depois só lembrar na hora do V da gente passar dividindo de novo. E aí fica mais fácil a nossa equação. Então, vou fazer o seguinte, ó. Integrei uma vez. Gx² sobre 3 menos glx² sobre 2 mais C1. E as coisas vão aumentando, né? Opa. V. Então, fica gx² sobre 12 menos glx² sobre 6 mais C1 x mais C2. E é isso aí. A minha equação vai ter essa cara no final das contas. Falta só eu encontrar aí o meu C1 e C2. Vou copiar aqui.
Jogar na outra página. E aí agora a gente vai olhar, né, para as nossas condições de contorno. Então o meu problema está aqui. E as minhas condições de contorno vai ser baseada agora nos meus apoios fixos. E aí o que eu sei aqui? Bom, se a minha origem está ali no apoio esquerdo, eu sei que quando x igual a zero, o v igual a zero. E eu sei também que quando x igual a L, o V também é igual a zero. Então aqui a gente não vai usar aquela condição da rotação. Aqui até tem um ponto aí que a gente pode falar que a rotação é zero, né? A gente sabe que nesse problema a nossa barrinha ela vai estar encurvando, a hora que ela chegar no meio, a curvatura dela vai ser zero, né? Então, começa com uma inclinação alta, vai diminuindo, chega com a inclinação igual a zero e depois continua. Beleza? Então, eu até poderia usar x igual a L sobre 2, V' é zero. Tá? Mas nesse caso específico que a gente tem certeza disso. E aí, utilizando aqui a minha equação, eu vou colocar a minha primeira condição de contorno. Para x igual a v de zero igual a zero. Que é mais fácil, né? Porque se eu jogo x igual a zero, cancela tudo isso, né? Esses três primeiros termos. E aí eu descubro que o C2 igual a zero. Pelo menos já dá uma melhoradinha na cara da equação. Tá bom? E aí, a minha condição 2 vai ser V para x igual a L é zero. Então vai ficar o seguinte, ó. Substituindo o V, tá? Então o V vezes 2 aí vai dar zero. Então G L a quarta sobre 12 menos G, que L a quarta também, né? Que é L vezes o L ao cubo, sobre 6, mais C1 vezes L. Então vou fazer uma coisinha aqui de cortar esse L. Então aqui vai ficar 3 e 3. E vou passar ali para o outro lado. O C1. Então vou deixar aqui, ó, menos C1. Então aqui vai ficar GL ao cubo. Passar tudo dividido por 12, né? Então vai ficar menos 2GL ao cubo sobre 12. E aí, né? Simplificando e já tirando o sinal, vocês concordam que fica GL ao cubo sobre 12. Beleza? E aí, com isso, a gente volta aqui para a nossa equação. E aplicamos aí as nossas constantes. Então, o C2 era zero. E o C1, deixa eu copiar aqui. Vou botar aqui assim, porque está dando... Então vai ficar, ó. Já vou fazer assim. V de x 1 sobre 2i, g x a quarta sobre 12, menos g L x ao cubo sobre 6, mais g L ao cubo x
sobre 12. Aqui tem pessoas aí que eu vejo em alguns lugares que eles até vão simplificar mais. Por exemplo, ó, tem esse 6 em tudo, então daria para ficar assim. Então, eu vou tirar o 6, tá, pessoal? Vou ser bem preguiçoso aí mesmo. Então, fica aqui 12. Tá bom? Então, assim, depende aí da forma de apresentação. Mas a minha equação é essa, tá? Então, realmente, essa equação é mais... Ela vai ter essa cara mesmo. Eles têm essa cara porque... Imagina, se o momento é uma parábola, né? E o momento está relacionado com a segunda derivada, então a gente vai ter sempre aí 2 graus acima o formato, né, da minha barrinha. E aí, com isso, a gente consegue calcular os deslocamentos aí de outros pontos. E é isso. Então, assim, não que seja... É um negócio mais chato porque a gente tem deriva, né? Acha equação, integra, condição de contorno. Às vezes é muita variável, né? Para a gente ficar alterando e tudo mais. E o que eu quero mostrar para você... Deixa eu só conferir se a equação está certa aqui. O G, por exemplo, né? Até o jeito que eu fiz aqui, eu deixei o G para fora dos colchetes aí, do parênteses. Mas assim, tudo detalhes, tá bom? E a última coisa que eu quero falar, hoje vai ser mais curtinha a aula, a última coisa que eu quero falar é o seguinte, nós temos também, eu acho que não justifica nesse caso, mas deixa eu copiar aqui o nosso problema. Outras formas, né, de resolver, por exemplo, esse caso aqui que a gente estava analisando. Só copiar ele. Então, aqui está o meu problema, né? A gente partiu e está partindo sempre, vamos fazer isso mesmo, da equação aí do momento curvatura. Mas, a gente poderia fazer, ao invés de integrar, a gente derivar mais uma vez. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sei que a derivada aí do momento é a minha força cortante, certo? Então vai ficar, ó, menos E. Que seria aí menos V sobre EI. Ou seja, o que isso daqui quer dizer? Eu poderia escrever, né, e chegar nas minhas equações da linha elástica por meio do diagrama de cortante. E mais, se eu derivar aqui mais uma vez, vezes o dv dx, qual que é a derivada da cortante? Não. A derivada da cortante, ela vai ser exatamente... Não, também. A derivada da cortante, ela vai ser o carregamento. Tá? Pensa assim. Vou até desenhar aqui em cima. Momento, para esse caso aqui, tá? Cortante. E aí me fala, né? Aqui a minha cortante, isso daqui é GL sobre 2 e aqui GL sobre 2. Se a gente fizer, por exemplo, a inclinação disso daqui, a gente vai chegar em G,
no caso aqui, menos G, que é exatamente o nosso carregamento. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Se momento, segundo grau, derivo, chego na cortante, que é de primeiro grau. Derivo de novo, chego no meu carregamento, que é constante. Olha o meu G ali, o meu carregamento distribuído constante. Se eu estou agora com carregamento linear, a minha parábola do momento é de terceiro grau, né? Por quê? Momento, terceiro grau, cortante de segundo grau, carregamento de primeiro. E assim sucessivamente. Né? Até, só para fazer o último exemplo, se o meu momento ele é constante, né? Aliás, se o meu momento é linear, a minha cortante é constante. E isso só acontece quando eu não tenho carregamento distribuído. Tá? Então, seria o G do carregamento distribuído, essa derivada da cortante. Espera aí, pessoal. Então, esse V4, né? V4 linha, seria aí menos G sobre I. Tá bom? E aí, o que a gente faz com isso? Qual que é a novidade? E daí, né, que a gente poderia, por exemplo... Deixa eu só achar onde é que está aqui, pessoal. Muita folha. E aí a gente poderia, né, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente poderia achar essas equações em função do carregamento em si, só. E começando, por exemplo, aqui, ó, tá? Nesse menos G, nessa equação aqui. Então seria aí o G negativo. Neste caso aqui, a gente teria... Deixa eu só colocar aqui na outra página. Tá bom? O nosso carregamento aqui, o G, deixa eu ver se eu coloquei negativo. Então, o nosso carregamento ali, sendo aplicado para baixo, eu vou deixar ele como menos G. Mas eu acho que não importa muito também. Só uma questão aí do sentido, tá bom? Então, se eu partisse aqui, ó, como se eu só soubesse o carregamento e fosse Gx sobre I mais C1 G x quadrado sobre 2EI mais C1x. Vamos lá. V4 igual a Gx ao cubo sobre 6EI. V4 não, perdão. V2, duas linhas. 6EI mais C1 x ao quadrado sobre 2 mais C2. Vamos lá. E a gente segue. V'. Professor, Ah, no V3 não tá faltando uma constante? tá. Não, na verdade, o que eu fiz, eu coloquei a constante aqui, ó. Não tô fazendo errado. Ah, tá. Peraí. Então, aqui é só C1. Aliás. Aqui é assim. Aí aqui é... Adiantei as coisas.
mais C1 então, ó, G x quadrado sobre 2i mais C1x mais C2. Agora sim. Aí gx ao cubo sobre 6i C1 x quadrado sobre 2 C2x mais C3. E é isso aí, vai ter 4 constantes. Nem na minha tela está cabendo. E por último, v de x, que é o que a gente quer, no gx à quarta sobre 6ei, sobre 24ei, fica tranquilo que a gente não vai resolver, não. Eu estou mostrando. Tem que tirar até o zoom para mostrar aqui a equação. Mais C4. Ufa. Tá bom? Então, assim, eu sei que, né, é só para mostrar aí outra forma, mas eu sei que é muito mais complicado. Mas o que eu quero falar para vocês é que a gente pode, né, indo por esse caminho, pode ter aí problemas que sejam aí úteis de resolver dessa forma, mas a gente pode ir, utilizando essa equação, utilizar aquelas duas condições de contorno que a gente conhece, certo? Né, que a gente sabe aí que v de x é 0 para x igual a 0, eliminaria esse C4, e aí para x igual a L também era 0. Ia dar uma equaçãozinha aí dessas constantes. Só que aqui, dessa forma, por exemplo, eu consigo utilizar condições de contorno relacionado aos diagramas. Por quê? Bom, por exemplo, eu sei que, né, o meu momento ele é 0 aqui nas duas extremidades. Ou, por exemplo, eu sei que a minha cortante é 0 aqui no meio. Eu sei o valor da minha cortante. Na verdade, eu conheço aí, né? Consigo calcular qualquer ponto em função aí do meu diagrama. E aí, se a gente olhar, por exemplo, a gente já viu que a primeira derivada, aliás, o V é o deslocamento. Então, eu aplico essas condições de contorno relativas ao deslocamento, que seriam os apoios. O V' seria a rotação. Então, se eu tiver alguma condição de contorno relativa aí à inclinação, que no caso é o engaste, eu aplico ali na equação do V'. Se eu quero aplicar alguma condição relativa ao momento, eu posso utilizar o V duas linhas, tá? Então, eu poderia, por exemplo, aqui, nesta equação do V duas linhas, falar o seguinte, ó, o meu momento, ele é 0 em x igual a 0. Então, se eu usar aqui x igual a 0, eu chego aí, e considerando V duas linhas 0 também, chego na minha resposta. Outra coisa, a minha cortante é o V três linhas. Então, eu poderia falar qualquer coisa aí da cortante, qualquer ponto que eu conhecesse aqui na minha equação do V três linhas. E assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, é mais para mostrar aí que existem outras formas, a gente não precisa se limitar às condições de contorno dos apoios, mas geralmente é mais fácil, né? Porque aqui a gente derivou duas vezes para chegar lá no nível do carregamento e depois integrou várias vezes para chegar aí no nível do deslocamento que a gente quer, tá bom? Então, obviamente que esse caminho aqui
é mais complicado, mas, né, existem situações, a gente tem que apresentar todas para vocês. Beleza? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, o que a gente tem para a aula que vem. Na aula que vem, eu ia falar que a gente já ia começar a trabalhar com número, mas ainda não. A gente ainda não vai trabalhar com número. Mas a gente vai começar a trabalhar com essas equações que a gente já desenvolveu. E aí, para isso, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Só eu achar aqui. Quero mostrar para vocês a tabela onde é que eu vou colocar no Moodle. E só explicar uma coisinha dela. Aí, pessoal, quase. Sumiu a bendita. Rapidinho, gente. Tomar uma água. Vocês estão vendo aqui? Isso daqui é um material... Acho que eu só coloquei o principal aqui. E aqui, né, a gente tem esses deslocamentos, tá? Essa tabelinha com os deslocamentos para esses casos, tá? Para os casos básicos. Repara que tem caso simples, né? Ó. A viguinha com carregamento distribuído e engaste. Carregamento linear ao contrário, força concentrada, momento, que foi aquele caso que a gente fez, esses dois a gente fez. E assim vai. Tá bom? Tem vários casos aqui. Casos até mais complexos, assim. O que eu quero que vocês tomem cuidado aqui? A equação, todas elas, né, eles consideram a origem aqui à esquerda, tá bom? A grande maioria aí está com essa origem à esquerda, para falar o que é x igual a zero. A primeira vez que eu mandei essa tabela, e não expliquei isso antes, o pessoal veio me falar, professor, mas a x e aqui está em alfa, né, na minha equação. Aqui é a equação da linha elástica, tá? Quero que vocês olhem aqui embaixo, tá? Esse alfa é como se fosse uma posição relativa. É essa relação entre o x, que é a posição onde a gente está mesmo, e o L, que é o comprimento total, tá bom? Por forma de organização da tabela, né? Para simplificar, não sei se realmente simplifica mesmo, então algumas equações estão aí em função de alfa, que é esse parâmetro x sobre L. Tá? Então, se você comparar alguma das coisas que a gente tem e a diferença for essa, e tiver uma diferença, pode ser isso. Pode ser também a forma de organizar, tá vendo? De deixar aqui em evidência um valor, você deixou o outro, enfim. Tá bom? Então, só tomar cuidado com isso na hora de usar essa tabela. Outra coisa, essa parte aqui do meio, tá bom? A gente tem a flecha. O que é flecha? A flecha é o termo que a gente usa para falar qual é o deslocamento máximo, tá, daquele problema. Então, a flecha, né, o deslocamento máximo, vai ter um determinado valor, né, em função da equação, só que uma determinada posição também. Então, é isso que fala aqui essas duas coluninhas no meio.
Bom, para a viga engastada com carregamento distribuído, o deslocamento máximo ele é esse 1/8 PL a quarta sobre I, que acontece em x igual a zero. Então, ou seja, se eu substituir aqui por zero, né, o x sobre L, se o x é zero, o alfa é zero também, eu chego aqui nesse valor. E assim sucessivamente. Eu falo isso para vocês tomarem cuidado, porque, por exemplo, ó, tem casos que são menos óbvios, né? No caso do engaste, né, o deslocamento máximo vai dar na extremidade livre, então aqui x igual a zero. Em alguns casos, quando é simétrico, ele dá no meio, ó, tá vendo? Meio L. Mas tem outros, por exemplo, carregamento linear, que vai dar, né, pouco mais para o lado que está mais carregado, né? É de se esperar isso. Tem outros casos aqui genéricos, né, onde o P não está exatamente no meio, então ele divide aqui em duas partes, entre A e B. Momento concentrado no meio também, em qualquer posição. Enfim, eu vou colocar isso no Moodle lá para vocês, depois vocês fazem o download. Essa eu acho que é uma das tabelas aí que todos os livros têm, se vocês olharem os livros aí de resistência, vocês vão achar essa tabela. Mas essa aí eu acho que está organizadinha, tem bastante coisa. Então já fica aí de material para vocês. Tá bom? Aí eu quero que vocês baixem isso para a próxima aula, porque aí a gente vai usar, né, até para consultar esses valores. Então, pessoal, a gente aprendeu a calcular como é que chega nessas equações, tá? Então, todas elas, né, foi feito esse procedimento de alguma forma, seja aí pela questão só dos apoios ou pela questão do esforço em geral. E aí é só utilizar, tá bom? E aí o que a gente vai fazer na aula que vem vai ser fazer casos intermediários, utilizar isso para calcular, né, outros deslocamentos, fazer algumas superposições de efeito. E é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, beleza. Só abrir a chamada aqui. Pessoal, se vocês olharem no Syscard e achar que está com pouca presença perto do que já foi dado, nas aulas de quarta-feira, né, eu tenho que lançar as duas, e na hora da presença eu faço só o do primeiro horário, né, das 10h50 às 11h40. Eu vou ver se eu pego semana que vem e vou rebater as presenças aí desses dias que estão faltando, mas a de sexta ela já está certa. E outra coisa, o pessoal, quem vai assistir essa aula depois, ou vocês avisem os colegas, quem não está assistindo a aula tem que apresentar os mapas conceituais lá no link. Eu tenho olhado o link, tem quase ninguém mandou. Então, assim, não coloquei prazo, mas se você tiver sem presença e for pegar para fazer todos, como são poucos, eu vou conferir se o negócio está coerente com a aula. Então, não dá para fazer de qualquer jeito depois no final. Aconselho que façam já, senão vocês não vão acompanhar. Dito isso, hoje é dia 1º. Aline. Presente. Ana, Elis. Presente. Ana Júlia. Presente. Arthur Henrique. Presente. Arthur Reis. Presente. Camila. Presente. Eduardo. Felipe. Presente. Beleza, Eduardo, vi aqui. Felipe. Fernando. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Reis. Giovana. Presente. Glauber. Presente. Guilherme Manóquio. Presente. Guilherme Santos. Presente. Guilherme Souza.
Presente. Hugo, Igor, Presente. foi o Igor, né? Isso. Tá, o Hugo não respondeu. Jéssica, beleza. João Victor, João Vitor, Presente. João Wagner, Johanna, Presente. Júlia, Presente. Karina, Laís, Fábio, acho que você me pulou. eu falei aqui, Karina. Ah, Mas beleza, tá obrigada. aí. Laís, Leonardo Buscolo, Presente. Leonardo Cabreira, Presente. Leonardo Manóquio, Presente. Lucas, Presente. Luca, Marco Antônio Colavolpe, tá aí, né? Marco Antônio Farias, Presente. Maria Gabriela, Mariana Foresto, Mariana Vieira, Presente. Matheus, Presente. Maiara, Murilo, beleza, Nayara, Pablo, Paulo, Becker, Presente. Paulo Henrique, Pose, Pedro Henrique, Pedro Suassuna, Presente. Plínio, Rafaela, Presente. Renato, Rodrigo, Presente. Silvia, Presente. Vinícius, Presente. Vitor Donizete, beleza, e Vitor Miranda. Presente, Fábio. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Bom final de semana. Até a semana que Professor, vem. Pode falar. eu preciso tirar uma dúvida da lista. Pode falar. Você vai continuar?